Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de primeiras impressões dos animes da temporada de verão de 2021. E se você ainda não sabe quais são os animes que estão passando nessa temporada, você pode clicar no nosso card aqui em cima ou no link na descrição e ver quais são os animes que estão passando agora nessa temporada de verão de 2021, no nosso guia da temporada de verão de 2021. E esse vídeo de primeiras impressões é um pedido do nosso membro, o Edinaldo, né, que é membro dos Stars. Então, todo membro dos Stars, ele tem direito a pedir pra gente fazer uma análise de um anime específico, né, uma primeira impressão de um anime específico por cada temporada. Então o pedido dele foi do anime Decide Traumerei The Animation, que é um anime original do estúdio Sanzigen e ainda a gente não sabe quantos episódios vão ter. Esse anime é um anime que tá dito como um anime de fantasia, drama de fantasia, mas pra mim ele é meio sci-fi, né, porque é uma história meio complexa. Ela começa com um rapazinho, né, com uma criança vendo uma pessoa morta no chão e perto desse corpo dessa pessoa tem um símbolo, e aí você fica encafifado com o que é aquele símbolo, o que ele significa. E nesse anime a gente segue exatamente essa criança que cresceu, né, que é o Yohei, que ele tingiu o cabelo de rosa depois, e ele é um menino normal, ele gosta muito de jogar jogos online, né. Pelo que eu entendi, ele é um jogador pró, assim, de jogos online, então ele participa de campeonatos e tudo mais. E ele teve o irmão dele, eu acredito que assassinado quando era criança, ele não sabe o que aconteceu. E por causa disso, acredito eu que ele começou a praticar defesa pessoal, então ele pratica kickboxing também. E aí o que acontece? Certo dia ele está andando no meio da rua, né, essa pessoa, né, o Yohei, e ele é mordido, arranhado, sei lá, por uma criatura estranha que ele acha que é um gato. E aí do nada, ele, quando vai dormir, ele entra num sonho muito realista. Aqueles sonhos que quando você sonha, parece que eles são reais. Então ele entra num sonho onde ele tá numa dimensão totalmente diferente, onde ele tem meio que poderes especiais, né, ele consegue saltar com certa facilidade, e aí ele percebe que ele tá, tipo, numa outra dimensão, e aí as pessoas que entram nesse mesmo sonho dele falam que ele tá num lugar chamado de Dessaria, e aí ele fica só, tipo, Dessaria, o que é isso, né? E aí eu sei que ele é atacado por vários cachorros, que parecem cachorros, né? São mãos, aquilo ali, aquelas mãos me lembraram muito as mãos do Final Fantasy XIII, sabe? Que começam a atacar ele, e essas pessoas começam a lutar com esses seres, e aí no meio da luta ele acaba acordando, e aí ele conta pro amigo dele, ele fala que teve um sonho mó realista e tal, fala o nome do lugar, e o amigo dele já fala, Dessaria, parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar, então a gente já fica desconfiado desse amigo dele também. E aí eu sei que ele tá andando depois desse sonho, ele começa a andar no meio da rua, né? Depois dessa mordida desse gato, desse guaxinim, sei lá o que, ele começa a passear na rua, né? Ele vai sair de noite pra tomar um ar, e acontece que esse portal que ele viu no sonho dele acaba abrindo no meio da rua, né? Ele vê o portal, ele ouve um barulho estranho, aí ele abre, assim, tipo, ele percebe que tem esse portal, ele vê pessoas correndo pra um lugar e fala esse nome Dessaria de novo, ele já fala, tipo, mano, eu já ouvi esse negócio de novo. E aí ele vai atrás dessas pessoas e descobre esse portal, e ele tenta interagir, e quando ele se dá por si, assim, ele vê que esses bichos começaram a atacar ele no mundo real, e ele é salvo por duas pessoas, né, dois que eles chamam de knockouts, que são pessoas que têm poderes especiais para poder combater esses seres, e ele é salvo por essas pessoas, só que ele também tecnicamente se tornou um nocaute também, acho que é nocaute. E eu sei que os bichos começam a aparecer tudo no meio da cidade, aí as pessoas começam a interagir, elas começam a ver aquelas criaturas e acham que são propaganda, como sempre, né, eles acham que são propaganda, que é algum evento que tá acontecendo para promover algum jogo online. Inclusive eles falam que os bichos que aparecem é de um jogo que eles estão jogando lá, que é o tal do, acho que é Ruler of Dragon, uma coisa assim, o tal do ROD, que tá muito famoso nessa época lá, e que todo mundo joga esse jogo, então eles começam a ver aquelas criaturas e identifica aquelas criaturas como sendo desse jogo. Então eu acredito que esse jogo tem alguma coisa a ver com a aparição dessas criaturas. Eu sei que ele começa a fugir dessas criaturas, e essas duas pessoas começam a ajudar ele a fugir também, e aí ele se descobre um knocker out. Acho que eu falei knockout, mas acho que é knocker out, que é de pessoas de, tipo, como se você fosse confrontar, né, o bicho. Só que eles ficam lá, vai lá, tenta manifestar o seu poder, você tem poder, então tenta manifestar, e ele não sabe o que ele faz. Só que aí ele começa a ter visões do sonho dele, ele começa a lembrar do que ele sentiu quando ele estava no sonho, e ele acaba se transformando como se fosse uma Mahou Shoujo. Mentira, gente. Ele se transforma, ele imagina, como ele luta kickboxing, ele se imagina com luvas, né, com luvas de boxe, e as partes das pernas também com um aparato especial para ele lutar. E aí ele pega e derrota esses bichos junto com as outras pessoas, né? Ele acaba derrotando esses monstros. E aí a gente vê também que tem um rapaz que é jogador desse jogo, que ele ficou muito revoltado porque ele perdeu uma partida e ele não é mais o número 1, e parece que
pessoas com sentimentos negativos que acabam invocando esses meio que bichos de outra dimensão, como se fossem pesadelos, alguma coisa do gênero. E o lugar chama Dessaria, os bichos talvez chamam Dessaria, porque eles falam, o Dessaria vai desaparecer, não sei o que. E o portal chama Traumerei, por isso o Traumerei do nome, e o portal por onde eles entram para enfrentar essas criaturas, ou por onde as criaturas saem para o mundo real. E aí, essa pessoa que invocou foi tipo como se fosse um gancho, né, pro próximo capítulo e também pra história em si. A pessoa que invocou esses Dessarias, né, para o mundo real, quando o Dessaria foi derrotado, ela entrou em coma e ela não acorda mais, porque é um preço que ela paga por invocar um desses bichos. E ela tá com o mesmo símbolo que o irmão dele desenhou no chão quando ele morreu. Ele tá com o símbolo na testa e fica aquela história, né, porque ele vê aquele símbolo, ele lembra do irmão. E agora ficou essa incógnita, o que esse símbolo, o que esses Dessarias têm a ver e por que o irmão dele morreu. Acho que vai ser esse o grande plot, né? Tentar descobrir o que foi que matou o irmão dele, por que o irmão dele estava morto, se foi um acidente, se foi suicídio, se foi qualquer coisa. E por que aquele símbolo apareceu também, por que ele desenhou aquele símbolo, o que esse mundo, de onde ele surgiu e por que ele estaria envolvido com a morte do irmão dele. E é esse o grande plot, né? Porque eu fiquei bem intrigada com isso, porque eles não explicaram por que essas criaturas aparecem, de onde elas aparecem, porque, sabe, tipo, não explicaram nada. Só deu esse gancho de que ela está relacionada com a morte do irmão dele, e eu fiquei bem intrigada com isso, e eu vou continuar assistindo, porque eu quero saber o que vai acontecer. E é um anime bastante interessante. A animação, ela é uma animação cel shade, ela é 2D, 3D, né, uma animação 3D, 2D, estilo Sidonia no Kishi, estilo Os Sextos também. E ela é uma animação bem bonita, bem colorida. Eu achei os personagens muito bonitos, assim, eu achei, assim, animação 3D, esses tipos de animações não me incomodam. Eu já acostumei, então eu não tenho, assim, eu acho até mais bonita do que algumas animações 2D. Então, elas não me incomodam, ela tá bem fluida, ela tá bem colorida. Os efeitos especiais, assim, os VFX, assim, é tudo muito bonito. E se você tá torcendo o nariz ainda e não assistiu por ser uma animação 3D, dá uma chance, porque a história parece ser muito interessante. Ela é uma das animações 3D mais bonitas que eu já vi. A abertura e o fechamento também são interessantes, assim, a abertura ela mostra todas essas pessoas que vão enfrentar esses vamos chamar de Dessaria, então mostra todo mundo que vai aparecer, e são personagens muito carismáticos, inclusive, tem a menina, os dois rapazes, a menina e o menino que aparecem pra ajudar o Yohei. Eles são muito carismáticos, gente. A menina é tipo toda aquela assim, sabe, que já que você não precisa da minha ajuda, já que você não tá sabendo de nada, você não se importa com nada, também não vou te ajudar. Só que ela fica sempre com a orelha, com a antena ligada, assim, pra ver se ele tá fazendo alguma besteira. Aliás, não é Yohei, é Ryohei. Eu tava falando Yohei, mas Yohei é o nome do dublador. Ele chama Ryohei. Mas eu sei que os personagens são muito carismáticos. O menino também que anda de patins, aliás, patins é uma coisa que eu adoro. Ele é muito carismático também, assim, são personagens cativantes. Pelo menos já no primeiro episódio, assim, ele é um anime, não tem muita fala, não tem muito diálogo. Ele é mais voltado pra ação mesmo. Então a gente vê o Ryohei fazendo algumas coisas, depois ele vai pra casa, ele fica pensativo, e a gente vê mais ação nesse primeiro episódio. E depois, quando ele encontra as outras pessoas, ele começa a ter mais diálogo, ele começa a tentar entender o que tá acontecendo, a gente vê mais interação, só que ele, nesse primeiro episódio, ele tem mais ação, assim, mais ações do que fala mesmo. Mas eu fiquei intrigada e eu vou continuar assistindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões. Se gostou, deixa aí um comentário. Não se esqueça que agora vocês podem nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí vocês conferem as recompensas e ajudam se puder. Não se esqueça também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, deixando o seu like, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo com seus amigos, seguindo a gente nas redes sociais na aba de comunidade e também no nosso canal de lives lá na Twitch. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!